Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aqui, Valdeci na área, trazendo para você um tutorial muito top, meu amigo. Você sabia que a maioria dos robôs de day trade quebra por não saber operar um lado do mercado? Eles são ótimos na tendência, mas morrem na consolidação, ou vice-versa. Hoje eu vou revelar para você o segredo de um sistema que usa a VWAP Bands para dominar as duas fases. E o mais importante, eu vou ensinar você a desenvolver, né? E possivelmente, se você tiver disciplina e um bom gerenciamento, você consegue viver de day trade. Eu não estou fazendo uma promessa que você vai viver de day trade. Eu estou mostrando para você que se você seguir esse gerenciamento proposto nesse vídeo, possivelmente você tendo disciplina e um bom gerenciamento, você vai conseguir viver de day trade. Se você aprender a desenvolver, né, a sua estratégia que você já vem usando, você consegue viver de day trade, ok? Então vamos lá, eu vou revelar para você agora o segredo do gradiente usando a VWAP Bands para operar a favor da tendência contra a tendência, acreditando na reversão do mercado. Antes da gente partir para a programação, eu vou explicar o que o robô vai fazer. Então aqui dentro do input, nos parâmetros, nós temos aqui a quantidade de contrato, um contrato, horário de início, horário de fim, a quantidade máxima da grade, que está 20, você pode colocar até 40, distância em tick da grade, 10 ticks, ou seja, 50 pontos, ordens pendentes. Então, quando ele acionar a compra ou a venda, ele vai colocar duas ordens de forma dinâmica. E nós temos o primeiro alvo. Se você operar com a saída no preço médio, ele só vai usar o primeiro alvo só. Ele não usa o gain por nível, porque eu estou saindo com toda a minha quantidade de contrato num nível só. Aí nós temos aqui saída, o tipo da saída, né? Como eu acabei de falar. Nós temos a opção de virar a mão, que eu vou explicar também. E também nós temos aqui agora a opção de gerenciamento usando um trail stop, o ponto que ele vai ativar com 10 ticks e vai proteger com 8 ticks e fazer, se acionar o break even, ele vai proteger. E aqui a gente tem aqui a VWAP, o tipo da VWAP. Dá para mim usar a VWAP diária, semanal e mensal. E a quantidade das bandas, ó, tá vendo? Quantidade máxima de banda, nós colocamos 20. E o percentual da distância entre essas bandas. E nós vamos também usar um indicador, o Hilo 41 períodos, para nos dar a direção da tendência se nós formos usar essa opção aqui, ó. Veja bem, se eu for operar a favor da tendência, eu vou usar o Hilo. Então, operar a tendência, eu vou usar o Hilo para ele me dar a direção do movimento, ok? Nesse caso nós estamos fazendo um exemplo aqui, operando contra a tendência. Então eu marquei sim aqui e vou dar ok. Então vou mostrar aqui para você, ó. Está vendido, vendeu aqui em cima. Se chegar aqui embaixo ele vai sair, ó. Tá vendido com 2 contratos. Se o mercado continuar subindo, ele tem mais 2 ordens aqui em cima, e se descer aqui ele vai pagar, ó, ok? Pagou já. Tá, e aí novamente ele já coloca outra ordem, né? Já foi pega essa ordem aqui, ele colocou na banda superior, o preço estava baixo, ele vendeu aqui e tem mais 2 ordens aqui em cima. Você pode aumentar essa quantidade de ordens da grade dinâmica. Se chegar aqui 100 pontos aqui abaixo, ele já vai pagar. Essas regiões aqui de baixo, né, da cor verde, usando o modo de reversão, nós acreditamos que o preço desce, pega a nossa ordem e volta para fazendo a reversão como imã, tá? Então, o primeiro segredo é o modo de reversão ou operar contra a tendência. Aqui nós temos 2 ordens aqui embaixo, ó. Pegou uma e agora ele coloca mais 2 de novo, ó, ok? Se pegar essas ordens aqui, a gente acredita que ele volta, né, para respirar e nos pagar, tá? A gente está operando aqui contra a tendência. Nós estamos com 5 contratos já. Então o mercado precisa. Se ele descer mais um pouco, ele coloca mais ordem. Nós temos até 20 níveis para entrar na operação, certo? Então a gente está descendo, já está com 7 contratos, tá? Nós estamos operando contra o movimento, contra a tendência. Aí, ó, já está negativo, ok? Se ele voltar aí agora, ele já vai nos pagar, ó. Quase tocou lá, pagou. Para operar a favor do movimento, nesse caso aqui, ele não estaria comprando, né, aqui embaixo. Ele poderia comprar ou vender, tá? Ele poderia pegar aqui essa queda aqui e tá só vendendo nessa direção, tá? Esse robô é muito bom por causa disso. Nesse gráfico mesmo eu vou inserir aqui um indicador, é o Hilo, tá? Vamos colocar ele aqui, vamos colocar aqui, ó, 21 período, ok?
Então você vai clicar aqui, certo? E vai aqui, a gente vai operar agora a tendência. Agora pra gente operar na tendência, toda vez que eu tenho o Hilo, tá vendo aqui, ó? O Hilo, ele está acima, tá, do preço. O preço está fechando abaixo do Hilo. Então, nesse caso, se o preço estiver nesse meio aqui, ó, entre esse nível e esse, ele vai colocar uma ordem de venda aqui em cima, ó. Nesse caso aqui, que ele está entre esses dois níveis, ele vai colocar a ordem aqui. Se o preço cair aqui para baixo, um pouco que ele cair, ele já coloca a ordem aqui, ó. Agora a gente vai olhar, ó, já colocou uma ordem de compra aqui embaixo, tá vendo? Não tá a ordem de compra agora? Agora ele vai operar a favor do movimento. Só que o preço tem que voltar aqui e pegar essa ordem. Pegou a ordem, já colocou a saída e colocou as duas entradas aqui. Nesse caso agora a gente vai operar a favor do movimento, já pagou também, ok? Se ele descer aqui, ele vai pegar novamente, ok? Olha aí, nós estamos operando agora no modo tendência, certo? Veja bem, ó, o segundo segredo, que era o primeiro segredo, era operar contra a tendência. Agora já o segundo segredo é quando o mercado finalmente decide ir para, né, ele continuar o movimento, ó, tá vendo? O mercado tá subindo, ele já colocou uma ordem de compra aqui, já pegou essa ordem. Se descer aqui embaixo, ele vai pegar os níveis que estão abaixo aqui, que são ordens penduradas, né? E agora ele vai operar a favor do movimento. Isso é interessante, que você pode fazer. Se você está observando o robô aqui, é claro que se você não está observando o robô, você não vai fazer isso. Mas se você está vendo que o mercado virou, ele não está mais, né, trabalhando em consolidação, e não está operando, que ele não pode estar posicionado para você fazer essa mudança, tá? Então você viu que eu esperei ele sair daquele movimento que ele estava, ele fechou as operações, aí eu fui lá e mudei para ele operar o lado da tendência, tá? Igual tá fazendo aí agora, tá? Então isso que é o interessante desse robô. Ninguém faz isso, ninguém não ensina as pessoas a operar um tipo de mercado usando esse indicador de VWAP Bands, operando a favor do movimento. Você já viu alguém? Me fala a verdade, se você já viu alguém ensinando aí você a usar o indicador VWAP Bands e operar a favor do indicador, né? A favor do movimento do mercado, tá? Então colocando as nossas entradas na VWAP para buscar a tendência, tá? E se o mercado corrigir fazendo um pullback, né, você tem a opção aí de colocar mais contrato e até virar a mão também, porque ele tem essa opção que eu vou explicar para você no código também. Tem a opção de virar a mão também, ok? Outra coisa, pessoal, não se esqueça, cara, ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, dar o like, isso nos ajuda bastante, cara. A gente precisa do apoio de vocês aí para divulgar o nosso canal. Veja bem, nós estamos fazendo aqui diariamente vídeos para ser postado todos os domingos para auxiliar vocês a desenvolver a sua estratégia. Esse tipo de estratégia aqui, geralmente o pessoal cobra caro, né? 2.000, 3.000 num robô de gradiente. Tá, então nós estamos fazendo isso aqui de graça para você. É claro que a gente tem os nossos produtos também que nós vendemos. Nós estamos entregando para você o melhor de nós aqui. Só que nós temos também o nosso serviço. Ah, eu tenho dificuldade em digitar o código. Eu não quero digitar o código. Tá, a gente tem o pack de robôs lá, né? Olha só. Eu estou falando aqui de robôs, né? Ou seja, nós temos todos os códigos que nós fizemos aqui, nós fizemos durante esses dias, nos meses anteriores, está lá disponível para você pegar e testar, fazer a modificação, até você conseguir aprender e desenvolver os seus próprios robôs, né? Então, ó, ajuda a gente aí, compre o pack. Ah, tá, você tem mais algum produto? Nós temos também uma regra de coloração e indicador. Isso aí não tem nada a ver com pack de automação, certo? Nós temos o nosso indicador, a nossa regra de coloração, que é o Nel Store, né? Você pode adquirir lá e usar, ok? Então vamos lá. Eu vou partir agora para ensinar vocês o código dessa estratégia aqui. Você vai vir aqui, ó, em estratégia, vai clicar aqui em editor de estratégia. Eu vou clicar em branco. Aqui nessa aba em branco, você vai apagar o que tiver escrito aqui e vai digitar o código que eu vou explicar para você aqui agora, tá? Então, ó, você pode deletar isso aqui e digitar o seu código, ok? Então, nós temos aqui, ó, a linha de número 2, nós temos o nosso input, os nossos parâmetros estão aí da linha de número 3 até a linha de número 26. Vamos lá. Então a quantidade de contrato, horário de início, horário fim, a quantidade máxima da grade, que são 20, a distância entre as grades em tick, são 10 tick dá 50 pontos, ordens
pendentes, ordens penduradas, né? No caso lá vocês viram que ele está colocando 2 ordens lá por causa disso. Aí eu quero que ele coloque 5 ordens, muda para 5, não tem problema nenhum. Isso aqui é a nossa grade dinâmica, tá? Então a nossa grade dinâmica, nós temos aqui, se eu estiver usando, olha só, se eu estiver usando a saída no preço médio, ele vai sair no primeiro alvo meu, ok? Agora, se eu não estiver usando a saída no preço médio, tá? Se eu não estiver usando a saída no preço médio, eu vou ter uma saída lá de 100 pontos, e depois as outras saídas vai ser baseada na entrada pela grade, tá? Então se ele entrou, ele vai sair, cada nível que ele entrar na grade, ele tem um alvo lá de 50 pontos, ok? Então, habilitado aqui a saída no preço médio, automaticamente ele só tem essa saída aqui, a saída única. E nós temos também aqui a virada de mão, tá? Que ela está aqui como falso. Eu posso virar a mão usando o hilo, né? Se o preço estiver abaixo do hilo e eu estiver vendido, e se eu estiver vendido no caso, e o preço fechou acima do hilo, ele vira a mão se você tiver habilitado aqui como verdadeiro, tá? E nós temos aqui, ó, a cereja do bolo, meu jovem, cereja do bolo. Esse aqui é um dos segredos, né, revelado para vocês. Olha só, gradiente linear que faz trailing stop, cara. Você já viu isso? Não tem, meu jovem, não tem. Nós estamos aqui entregando para você esse tutorial onde você vai aprender a desenvolver a sua própria automação com gradiente linear, aprendendo a fazer essa gestão de risco. Cara, isso é muito top. É muito top. Por isso que nós temos aqui essa grade dinâmica, né? A grade dinâmica e essa gestão de risco para auxiliar você, ajudar você, né, a desenvolver a sua estratégia que você já usa e proteger o seu capital. Isso é muito importante, ok? Então nós temos aqui também trailing stop, que ele vai ativar com 50 pontos, vai proteger com 40, tá? O mercado, principalmente o mercado de índice, que é muito volátil, você tem que garantir logo o seu lucro. E se você habilitar aqui como verdadeiro, tá? Então você tem que fazer os seus testes, você que tem que testar. Tá, então nós estamos aqui, eu e o Sérgio, né? Nós estamos aqui fazendo o melhor de nós para auxiliar você a desenvolver a sua estratégia, ok? A gente só pede a sua ajuda, se inscreve no nosso canal, dá um like, divulga o nosso trabalho, compra os nossos produtos, nós precisamos também, né? Se a gente falar para você que nós estamos fazendo isso aqui sem intenção, né? Na realidade a gente tem segunda intenção, sim. A gente precisa de verba, a gente precisa de grana. Então o único jeito de ganhar dinheiro é vendendo o nosso produto também, além de entregar o melhor da gente aqui, ó. Nós estamos entregando aqui algo que ninguém faz para vocês, mas nós estamos fazendo, ok? Então vamos lá. Então aqui nós temos aqui agora os indicadores que nós vamos usar, tá? Nesse caso é a VWAP diária. No caso eu coloquei o número 1 é a VWAP diária. Se eu colocar o número 2 aqui, a gente vai usar a VWAP semanal. Se eu colocar o número 3 aqui, será a VWAP mensal. As quantidades de banda, tá? Quantidade de banda, no caso 20 para cima e 20 para baixo, e a variação em percentual, que é 0,10%, ok? E aqui o nosso indicador, ó, o Hilo, tá? De 41 período. Mas por que 41 período? Cara, eu coloquei 21 lá, né? Só que esse 41 aqui é um Hilo que a gente sempre gostou de usar, tá? Mas você pode mudar aqui. Lá eu coloquei 21 lá na automação, lá para você observar. E o modo, aqui a cereja do bolo tá aqui, ó. O modo da operação, cara. Você quer operar a tendência? Então você vai marcar aqui verdadeiro. Coloca true aqui, ok? Eu quero operar ele do modo contra a tendência, que é o sistema de VWAP Bands. Geralmente ele é vendido, o pessoal opera ele contra a tendência, mas o dia que o mercado anda muito, você se lasca, tá? Então você tem a opção agora de você usar ele a favor da tendência e também contra a tendência. Você que escolhe, tá? Aí é com você. Aqui nós temos as nossas variáveis, tá? As variáveis globais, ok? Depois nós temos aqui o nosso procedure, tá? Onde vai criar a nossa grade dinâmica, tá? Então ele é rodado aqui, né?
Rodou o procedure, ele vai entrar aqui, entrou aqui dentro do procedure, nós temos as variáveis locais do procedure, e aqui está o início, né, do nosso do corpo, né, do nosso procedure, aonde nós vamos fazer toda a gestão. Se eu tiver comprado, ok, ó, gestão de comprado, eu preciso marcar onde que eu entrei, né, o preço stop, o trailing stop é ativado aqui dentro do procedure, né? Tudo vai ser tratado aqui dentro, tá ok? Então, quando eu passar por essa parte aqui de se eu estou comprado, vai toda a minha, aqui a gente vai colocar a parte de montar a nossa grade, a gente ativar o trailing stop, enviar o stop, né? Tudinho, nosso alvo, ele vai passar por aqui se eu estiver comprado. Porém, se eu não tiver comprado, eu estiver vendido, no caso, ó, se sold, aí ele vai entrar aqui dentro. Então ele vai entrar dentro desse beguinho aqui ele vai acionar, né, o nosso, eu fiz até um breve comentário aqui para ajudar vocês, ó, uma lógica de risco inicial, break-even, trailing stop, se eu tiver na venda, por exemplo. Aqui a gente ativa o trailing stop e assim aí por vai. Aí ele vai indo até chegar aqui e finalizar o nosso aqui e sold, se eu tiver vendido. E aqui embaixo, olha só que chique isso aqui, ó. Aqui é onde está o nosso corpo principal do nosso robô, onde nós vamos colocar os nossos indicadores, onde nós vamos validar a entrada, tá? E acionar a entrada. A entrada é executada nesse corpo aqui abaixo, tá? Que é o corpo principal da nossa automação. Aqui nesse caso a gente está falando aqui do horário de início, horário de fim, né? Validando esse horário, ok? E aqui embaixo, ó, na linha 221 é onde nós vamos calcular os nossos indicadores, tanto a VWAP como o Hilo, tá? E a porcentagem lá da VWAP, tá? Que a gente vai usar lá em cima, ó, aquela porcentagem lá que a gente vai usar lá em cima, ok? Lá no input, exatamente lá no input, E aqui nós temos a lógica da nossa entrada, tá? Então se eu vou usar, olha só, o modo operacional de tendência, ok? O modo operacional de tendência, ele vai, né, contra a tendência, no caso, ó, se eu vou operar do modo contra a tendência, eu vou até fazer uma mudançazinha aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte: se operar contra a tendência for verdadeiro, and operar a tendência foi igual a falso, eu preciso fazer isso, tá? Eu não quero que o usuário, né, geralmente o usuário pode fazer caca aqui, como assim? Ele colocar os dois verdadeiros. Então eu preciso de uma condição aqui que pelo menos um tem que ser falso, ok? Pelo menos um tem que ser falso. Um verdadeiro e um falso. Então veja bem, ó, modo de reversão, que é operar contra a tendência, e operar tendência for falso, ele vai entrar aqui dentro desse beguinho aqui, ó, tá? Ele vai passar por aqui agora. Mas se eu não habilitei lá operar contra a tendência, lá tá falso, ele vai entrar nesse outro modo aqui, ó, tá? Então nesse modo aqui agora a gente vai colocar esse cara aqui contra a tendência, ele tem que ser falso, né? Então vamos colocar aqui, ó, end contra a tendência aqui igual a falso, ok? Aí você vai pegar, vamos fechar aqui para garantir que isso seja executado. Tem que ser as duas condições, não tem que acontecer, senão ele não vai, ele pode dar erro, tá? Então você vai vir aqui, ó, pronto, tá resolvido o problema. Se eu for usar no modo de reversão, ele vai passar por aqui, tá? Ele só vai entrar aqui, gente, pessoal, ele só vai entrar, né, nesse loop aqui se operar contra a tendência for verdadeiro e operar a tendência for falso. Aí ele vai validar lá. Olha aqui, por exemplo, ó. Vou voltar aqui para me explicar isso para você com toda a propriedade. Ele vai observar aqui, ó. Se operar a tendência for falso e operar contra a tendência for verdadeiro, ele vai vir aqui no bloco principal aqui nosso e vai olhar, ó, operar contra a tendência é verdadeiro? Opa, é verdadeiro. E operar contra a tendência é falso? Opa, é falso. Então ele vai entrar aqui, ó. Ele vai entrar aqui e executar esse cara aqui, ó, tá? O que ele vai fazer aqui? Se o fechamento for maior que a banda VWAP bandas de down, tá? Que é a de baixo, e se ele for menor que a de cima, tá? Então ele está entre as duas. Então ele vai colocar uma ordem limit na VWAP de baixo, tá? Na segunda de baixo, ele está no meio, e colocar uma ordem de venda em cima, se eu estiver operando contra a tendência. Se não é isso,
ó, finaliza aqui e começa aqui no Elson. Se não é o contra a tendência, ele vai operar a tendência, no caso, ó, vai operar a tendência, é verdadeira, e operar contra a tendência é falso, aí ele vai entrar aqui. Aí nós precisamos agora fazer o cálculo para a gente saber aonde que o preço está, tá? Então nós vamos ter aqui uma variável que vai receber o menor, a diferença menor, tá? Vezes minha praça inclemente. Se a tendência de alta, no caso, ele vai comprar um fechamento acima do hilo. Se o fechamento é acima do hilo, então ele entra aqui dentro, faz a interação aqui, né? A interação aqui, recebendo 1. Enquanto a interação for menor que a banda, ele vai fazendo esse loop, tá? Ele vai sempre colocando a ordem, fazendo um loop lá por causa dessa condição aqui, ó. Enquanto a interação do I ela for menor do que a banda, ele vai fazendo esse giro aqui, colocando um contrato, tá? Se ela for menor, ele coloca um contrato na linha de baixo, tá? Porque ele tá operando agora no sentido a favor da tendência. Então eu expliquei para você que se o preço for um pouco acima, ele já coloca a ordem abaixo, acreditando que o mercado vai fazer um pullback e vai voltar para o lado do movimento, ok? Então nós estamos aqui, aí nós vamos passar aqui na questão se o fechamento for maior que o hilo, para ele fazer a compra, e se o fechamento for menor que o hilo, para ele fazer a venda, tá? Ele vai usar o mesmo princípio, tá? Enquanto essa condição for satisfeita, ele vai fazendo, colocando as ordens lá, ok? E por fim, nós temos aqui, ó, a condição, a lógica de gerenciamento lá de posição. Então, ó, se eu estou dentro do meu horário, o horário está válido e eu estou posicionado, então eu preciso atualizar aonde que eu entrei, tá? Então se eu estiver vendido, no caso, se eu estiver comprado, nesse caso aqui, eu tenho que atualizar o meu preço de entrada, que vai ser o meu buy price, que é o meu preço médio. Se eu não tiver comprado, estou vendido, ele vai fazer a mesma coisa, porém agora vai atualizar no sell price, ok? E aí o atualizar o preço passa a ser verdadeiro. E aqui a gente entra na virada de mão. Isso eu ensinei isso para vocês no vídeo passado, porém agora nós vamos usar um sinal de reverse position para me reverter a minha posição que eu tiver. Só que agora, se eu tiver posicionado com 5 contratos, ele vai, olha só, se eu estou comprado, se eu estou vendido, no caso, se eu estou vendido aqui na linha 367, se eu estiver vendido e o fechamento ele for maior que o hilo, então ele vai enviar uma ordem, ó, de virar a mão, né, reverter posição com a quantidade de contrato que você tiver, e vai marcar o seu ponto de entrada, porque eu preciso, se o mercado voltar para trás, eu preciso colocar mais contrato, né? E eu tenho que atualizar essa posição, então ela passa a ser verdadeira agora. E no caso da compra é a mesma coisa, porém agora é o contrário, né? Se eu tiver comprado e o preço fechar abaixo do hilo, a gente vai enviar a ordem, né, para virar a mão, vai marcar onde que a gente fez isso e atualizar lá o preço para verdadeiro. E aqui nós temos o nosso grid, né, da grade dinâmica. E por fim a gente tem aqui a regra de coloração. Se o fechamento for maior que o hilo, ele vai pintar de verde. Se ele for menor, ele vai pintar de vermelho, que é o RGB 255. Tá, por fim nós terminamos aqui de explicar para você, na realidade revelamos para você aqui o segredo de operar o VWAP Bands, tanto na consolidação, acreditando que o mercado vai sempre trabalhar buscando os níveis maiores para a gente vender, mais alto, e níveis mais baixos para a gente comprar, tá? Que é o modo convencional de operar a VWAP Bands. E agora eu expliquei para você, né, de uma forma diferente, como você pode operar a tendência usando a VWAP Bands. Tá, olha só, eu vou devagar esperar aqui para você copiar esse código, certo? Ó, você vai copiar aqui da linha do número 2 até na linha de número 33, ó, até aqui embaixo. Já comentamos e vamos seguindo. Linha 33, depois nós vamos até na linha 62, ok? Depois da linha 62, isso aqui é para você copiar, tá? Ah, eu tenho dificuldade em copiar. Então, para nós vai ser interessante, cara, tá? Você dá uma força pra gente. Compra o nosso pack de robôs, olha só, pack de
robôs. É isso aí, muito bem. Não é pack de indicador, viu, meu jovem? Você que tá pensando que é indicador, não é negativo, não é não. É pack de robô, tá? Então veja bem, todos os robôs que nós fizemos aqui, né? Todo final de semana que a gente postar um robô aqui, ele vai estar com o código aberto, tá? Não, mas esses códigos que nós estamos fazendo aqui é um pouco complexo, mas ele vai te ajudar a desenvolver a sua estratégia, tá? Nós não estamos fazendo aqui um robô mais simples, não. Esse é um robô mais, né? Você há que convir comigo que é um robô mais estruturado, voltado para gradiente, né? O pessoal pede, a gente tenta colocar robô lá de um contrato, mas o pessoal não gosta. Ele gosta de sangue nos olhos mesmo, não é isso? Tá, então vamos lá novamente, linha 63, descemos aqui até a linha 93. Copiou a linha 93? Cara, você copiou, tá? Bem com calma, tá dando erro, faz de novo, assiste o vídeo, vai pausando o vídeo enquanto eu vou explicando e vai digitando, tá? Então da linha 94 agora, nós vamos lá até na linha 122, beleza? Ó, até na linha 122, digitou aí, vamos para frente. Depois nós vamos até a linha 153 para você copiar, exatamente, para você copiar, meu jovem, para você copiar. Segue aí, vamos lá. Agora você vai copiar aí, ó, da linha até na linha 180, ok? Linha 180. Depois da linha 180 nós vamos até na linha 211. De 211 nós vamos até na linha 241. 211 até 241. Depois da 241 nós vamos até a linha 271. Até na linha 271. Na linha 271 nós vamos até a linha 304. E depois da linha 304 nós vamos até a linha 334. Depois da linha 334 nós vamos até a linha 364. Depois da linha 364 nós vamos até a linha 397. Depois da linha 397 já acabou, ó, 398 só finaliza tudo, beleza? Tá, então só recapitulando, ensinei vocês a desenvolver a sua estratégia, né? Que veio o AppBusiness. Alguém pediu no grupo. Exatamente, um colega nosso pediu lá no grupo do Telegram, tá? Então vou apresentar para você o Telegram agora. Olha aí, pessoal, nesse caso aqui agora nós estamos falando do Telegram, né, onde o pessoal está usando a regra de coloração, tá vendo? Eu já apresentei isso para vocês aqui nos vídeos anteriores, né? Tá, você pode dar uma olhadinha aí, onde nós temos suporte e resistência, né? E essa linha aqui, no caso, que é um suporte, resistência e regiões, e essa linha aqui, e toda vez que nós temos fluxo de compra ou de venda, no caso aqui é fluxo de compra, tá? Então ele vai habilitar esse nome fluxo aqui, ele vai pintar os candles de verde. Aí nosso amigo aí também usando a regra e o indicador, né? E mais um robô lá do pack, tá no pack lá, que é semi-automático, então ele tá entrando e na hora que chega na região que ele quer, ele entra na mão. Venha fazer parte do Telegram junto com a gente, meu jovem, beleza? Tamo junto. Agora eu vou ensinar você a colocar a automação aqui para rodar, tanto no simulador como no mercado ao vivo. Vai vir aqui em ferramentas, tá vendo? Ferramentas, vai clicar aqui em replay, ó, clicou em replay, vai cair aqui para você bem no centro aqui, essa aba que tá aqui embaixo para mim aqui, do replay, ela vai aparecer aí, ó, e vamos requisitar novamente. Tá, então você vai vir aqui, escolher o dia que você quer requisitar, no caso dia 27, ó, marquei dia 27, vou requisitar, vai carregar aqui, ó. Depois que ele carregar, você vai clicar com o botão direito aqui no input, ó, e vai definir. Aí ele vai criar essa aba aqui e o replay para você. Vai carregar. Agora você vai vir novamente, você vai vir lá em cima, ó, aqui em estratégia agora. Você vai clicar em estratégia, vai clicar em automação de estratégia. Você vai clicar aqui em nova automação, criar automação. Vai digitar aqui, ó, e vai procurar o seu robô, ó, que você desenvolveu aí agora, Next Trade AppBusiness, tá? Clico aqui, achei a minha automação. Eu vou definir agora o replay, eu vou clicar aqui, ó, e achar o replay que eu busquei lá há pouco. Ele vai vir amarelado aqui, ó, uma cor. Você vai selecionar ele, salvar e sair. Então eu vou mostrar para você, ó. Você vai vir aqui em editar parâmetros e aqui você vai selecionar o tipo, a quantidade de contrato, horário inicial, né? Já expliquei isso para vocês também, quantidade máxima, distância da grade, quantidade de ordens penduradas, que é horas pendentes, primeiro alvo. Se você for usar
usar saída no preço médio, ele só tem o primeiro alvo, tá? Mas se você for sair parciais, aí você marca aqui como não, aí ele vai ter o segundo alvo, né? Que são pela grade, saída pela grade aqui, ok? Depois nós temos lá virada de mão, que não está habilitado, saída trailer stop, que eu expliquei isso também para vocês no código. Vamos deixar aqui operar, no caso ele está operar contra a tendência, ok? Eu já fiz os dois modos mostrando no vídeo, então vamos deixar operar contra a tendência, vamos deixar no 1 minuto mesmo, vamos colocar aqui 20 níveis, ok? Não vamos usar trailer stop. Se eu fosse usar o trailer stop, eu ia colocar essa saída aqui, ó, tique a tique, mas como eu não vou, tá, vamos deixar normal mesmo, fechamento, vamos deixar aqui no fechamento, vamos salvar, tá? Então eu vou vir aqui e vou acionar a minha estratégia. Já liguei ele já, tá? Deixa eu só confirmar aqui que se tá certo aqui, né? Vou operar a tendência, senão nós vamos operar contra a tendência. Ó, começou a plotar a alva do dia já. Tá no 1 minuto, certinho, 3 candle, tá? 9:10 ele começa. 9:10, ó, colocou uma ordem de venda aqui em cima, tá? Acreditando que o mercado pega essa ordem, desce e paga, ok? E colocou uma ordem de compra na linha inferior aqui da VWAP. Ele sempre vai fazendo isso aí. Nós estamos operando agora nesse modo aí, é o modo contra a tendência. Está acreditando que o mercado vem aqui, sobe e já paga. Pegou a ordem de compra, ó, colocou as duas ordens aqui embaixo, tá? Duas ordens pendentes aqui embaixo. Se o preço vir aqui, ele vai pegar. Pronto, finalizou. E aí ele volta a colocar as duas ordens de novo. Uma lá em cima para vender e uma aqui embaixo para comprar. Beleza, pessoal? Tamo junto aí. Não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like, dá uma força pra gente lá. Tamo junto. Até mais!